Olá pessoal, tudo bem? Eu venho em mais um vídeo para trazer aqui para vocês a continuação da história, né, do vídeo anterior, que eu comecei a falar sobre onde tudo começou na criação, na ideia, né, do desenvolvimento do espelho oculto. Eu falei um pouquinho sobre um dos desafios que eu passei na minha vida, que foi onde tudo começou, o espelho oculto, e agora eu vou trazer um pouquinho sobre a superação do que me fez de fato desenvolver esse projeto que se tornou algo muito importante na minha vida e creio que pode ser na vida de vocês também. Então aguarda até o final, porque eu ainda vou citar alguns conceitos, os pilares, né, e todos os benefícios. Eu vou adentrar um pouquinho mais ali nos detalhes que, de fato, o que o espelho oculto pode trazer, né, de bom, de benefício mesmo para a vida de cada um de vocês. Mas antes de darmos continuidade, eu quero pedir para você curtir, compartilhar este vídeo, para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, porque os assuntos aqui são muito importantes ainda do que eu tenho para trazer para vocês. Então já ativa o sininho para não perderem nada. Como eu falei no vídeo passado para vocês, né, após aquelas dores do passado, né, de todo aquele problema que eu passei, né, veio a superação. E assim, gente, não é da noite para o dia, é tudo um processo. Então, através de um processo intenso de autocura, né, que sim, eu pude comprovar que foi possível para mim e pode ser possível para você, é possível para todos nós, independente do desafio que você esteja passando hoje. E eu posso garantir como é gratificante, como é libertador quando passamos a andar com os nossos próprios pés de forma independente, de maneira mais livre, sem depender de absolutamente ninguém para limitar os nossos próprios passos. E toda aquela densidade vai se descortinando, né? Vai se abrindo um dia mais brilhoso, mais iluminado, e a gente vai tendo uma visão mais ampla das coisas. E aqueles dias nebulosos vão ficando para trás. E após esse despertar, né, da consciência espiritual, chega a expansão da consciência. Essa expansão, ela consegue nos colocar num ponto de equilíbrio, ou pelo menos tentar, né, das nossas dualidades, porque tudo que existe no mundo, todos os seres carregam uma dualidade dentro de si, e conosco não é diferente. Então, nós temos o nosso lado luz, nosso lado sombras. O problema é que a gente sempre tende a colocar um mais acima do que o outro. Na verdade, a gente tem que encontrar o nosso ponto de equilíbrio e não é fácil. Isso eu posso garantir também que não é uma tarefa fácil, mas a partir do momento que nós temos toda a capacidade da compreensão, né, de ter o nosso autoconhecimento, aí sim nós conseguimos começar a transformar muitas coisas, refletir muito sobre isso, por fim, dissipando todas as dúvidas, todas aquelas incertezas, todos aqueles conflitos internos que ficam dentro de nós. Aí nós entramos num ponto, né, de equilíbrio ali entre a nossa razão e a emoção, que sempre é necessário, tá? Colocar ali na balança, né, o nosso lado racional e o nosso lado emocional é muito importante. Ter esse autocontrole emocional, ele é extremamente importante nessa fase. Daí que o nome dessa técnica começou a florar, né, em algumas ideias. Espelho. Então eu achava muito importante algo que tivesse o nome de espelho, exatamente porque reflete não só a nossa imagem, mas um espelho, para quem não sabe, todos os espelhos são portais, né, de dimensões paralelas. E os espelhos, eles trazem muito à tona ali também, refletido sobre as nossas emoções, a nossa mente, não só o nosso físico em si. Para quem tem mais sensibilidade e entende de fato, né, a simbologia de um espelho, vai entender melhor sobre o que eu estou dizendo. Pensando nisso, eu comecei a refletir muito sobre qual nome seria dessa técnica, né? Espelho, mas faltava alguma coisa. Então eu comecei a refletir e pensar muito, constantemente sobre isso.
E eu queria um nome que transmitisse a intenção por si só, no próprio nome, né? Então é aí que veio a ideia do espelho oculto. Por quê? Porque é uma técnica que traz à tona como um espelho, né, refletido sobre você através dos números, da numerologia, do tarô e de vários outros meios, né, que eu utilizo, outras ferramentas de trabalho que eu utilizo nessa análise, que traz à tona aquilo que é de mais oculto, aquilo que está mais enraizado, aprofundado em você. Daí então que fechou esse nome, né? Que eu achei incrível esse nome, Espelho Oculto. Então, a partir daí, surgiu o Espelho Oculto nesse período. Desde então, a minha vida começou a ficar mais leve, eu comecei a sentir mais ânimo, mais força de vontade, mais garra, mais motivação para seguir adiante, indo em busca para conquistar tudo aquilo que eu tanto quis na minha vida, né? Como objetivo, como meta, e descobrindo também a minha missão de vida. Tudo isso me possibilitou a ver as coisas de uma maneira diferente, a ter uma consciência diferente. Por exemplo, a não perder tempo com coisas inúteis, com coisas que não vão me levar a lugar nenhum. Eu passei a otimizar o meu tempo com coisas que realmente são relevantes para mim. E eu passei a aproveitar melhor o tempo estudando, fazendo as coisas que eu gosto, passando tempo com as pessoas que eu amo, realmente fazendo valer muito a pena. Porque, gente, tem uma coisa muito especial, tá? E não se esqueça disso nunca, porque tempo é a coisa mais preciosa, mais valiosa da sua vida, porque o tempo é algo que vai e não volta. Então, faça do seu tempo ser a coisa mais preciosa da sua vida. E não faça nada correndo, simplesmente se atente ao que o tempo está tentando te dizer. Quais os sinais que o tempo está te passando, através de números, através de qualquer pequeno sinal que apareça diante de você. E independente de qualquer religião que você siga, que você acredite, eu vou dizer algo de uma maneira geral, assim, mas com uma visão mais espiritualista, mas bem mais livre, né? Eu quero dizer o seguinte, que muitas pessoas falam, né? Ah, deixa as coisas acontecerem, tudo é no tempo de Deus. Não, tudo é no tempo que nós quisermos, porque Deus está dentro de cada um de nós. Então, Ele nos deu essa possibilidade da gente fazer o bom uso do nosso tempo. Então, não caia em conversas tipo, ah, deixa pra lá, deixa as coisas ir acontecendo, tudo é no tempo de Deus. Não, Deus deu tempo para nós. E o nosso tempo é muito curto, então nós temos que fazer bom uso dele enquanto podemos. E eu digo mais, não fique parado, sentado, esperando que as coisas venham a acontecer, que vão cair do céu, bater na sua porta, porque vai ser muito difícil disso acontecer, tá? E assim, aproveite todas as oportunidades que vão aparecer nos seus caminhos, porque se você perder alguma oportunidade que esteja ali aparecendo à sua frente, pode ser que você não tenha tempo de recuperar e tentar novamente. Então aproveite cada coisa que o universo manda nos seus caminhos. Porque se você ficar pensando muito e quando você pensar em fazer algo, pode ser tarde demais. Aí já podem ter se passado anos e anos e nada aconteceu. E assim como eu passei, eu acredito que muitos de vocês também, com esses problemas de dificuldade de escolhas, né, de tomadas de decisões, e eu acredito que o espelho oculto ele pode te ajudar muito nisso, porque ele traz ali um direcionamento objetivo sobre qual a melhor escolha que você pode vir a tomar, né? E todas as fluências, tudo de positivo que pode acontecer nos seus caminhos. Então, o espelho oculto ele traz isso, né? Ele ajuda muito nas tomadas de decisões, em qual caminho você seguir, qual porta abrir. E pode acreditar que ter um conflito interno é mais comum do que você imagina. Mas o espelho oculto ele pode te ajudar nisso, nessa missão. O espelho oculto também me ajudou muito na questão de gratidão, né? De ser grata até mesmo pelas menores coisas, e isso me trouxe resultados muito positivos. Com tudo isso que eu disse até aqui para você, retomando aquela parte que eu havia dito sobre a dualidade que todos nós temos, eu aprendi que
Não adianta virar as costas para nossa sombra, né? Porque nós temos o nosso lado luz e sombras. Nós temos que conhecer ambas as partes, né? Nós temos que encontrar uma harmonia, um equilíbrio, porque nenhum nem outro vai deixar de ser quem nós somos. Então, nós temos que encontrar uma maneira de alinhar todas essas forças, porque as sombras também são importantes para nós, porque são elas que nos fortalecem diante dos desafios, né? E nos trazem muitos aprendizados. Então, nós não podemos virar as costas para as nossas sombras. Nós temos que nos reconciliar, digamos assim, com as nossas dualidades, né? Com a nossa luz e as nossas sombras, para que as coisas funcionem. Não adianta a gente tentar driblar ou fingir que aquilo não existe, que não faz parte de nós, porque isso é apenas uma autossabotagem. É algo que nós temos, né? Os seres humanos têm uma tendência a se autossabotarem quando não aceitam algo que faz parte de si, mas aquilo nós sabemos que está dentro de nós. E que, infelizmente, muitas religiões, né? Por isso que eu não cito muito sobre isso, porque muitas religiões, ao invés de ensinarem as pessoas a lidarem com as suas forças, as suas potências máximas para entrarem em harmonia e equilíbrio, não. Eles preferem, digamos, demonizar, né, o nosso lado sombras, como se estivesse terceirizando algo de ruim que acontece em nossas vidas, sendo que é algo natural, porque é algo que, digamos, é consequência dos nossos próprios atos, apenas isso. E dizer nosso lado luz e sombras não é sinônimo de dizer positivo, negativo, bom ou ruim, porque o nosso lado luz e sombras, eles são complementares às nossas forças. Então, nós podemos dizer que o nosso lado fluente e desafiador, porque nem todos os desafios também são ruins, tem desafios que acontecem nas nossas vidas que é para a gente evoluir, para crescer, não é mesmo? Então, assim que acontece com o nosso lado luz e sombras, assim como o sol e a lua, assim como o dia e a noite, assim como o símbolo yin e yang e muitas outras coisas. Então, só para que vocês entendam que nem sempre o nosso lado luz, ele é totalmente bom e nem o nosso lado sombras, ele é totalmente ruim. Isso não existe, porque as energias são neutras. Então, não tem o porquê da gente viver brigando, né, com o nosso lado luz e sombras. A melhor coisa é conseguirmos alinhar, trazer uma harmonia entre essa dualidade maravilhosa que existe dentro de nós. Porque esses desafios que acontecem nas nossas forças pode ser uma luz no fim do túnel para a gente. E as nossas sombras, ela pode abraçar muita gente. Foi o que aconteceu comigo naquele período difícil, que em muitos momentos as minhas próprias sombras me abraçaram muito. E nisso eu fui entendendo que não existe o lado bom e ruim, apenas acontecem essas coisas que fazem parte das nossas energias e que tá tudo bem, tá tudo certo e que nós podemos sim harmonizar tudo isso. E posso dizer a você, por experiência própria, tudo isso faz parte de um processo de autocura. Você se reconciliar, você fazer as pazes com o seu lado sombras, isso só vai te trazer muitos benefícios. E não precisa, não há necessidade de você ficar naquela energia, naquela manipulação que muitas pessoas fazem, né, de que você tem que viver guerreando contra isso. Não, porque você vai guerrear contra si mesmo, né? Não são fatores externos, não é algo de ruim que está ali te influenciando, algo externo, como em muitos lugares pregam isso, né? Eu acho que eu não preciso ser mais explícita, né, para que as pessoas me entendam. Isso faz parte de nós. Se você lutar contra uma parte da sua dualidade, você vai guerrear contra você e as coisas vão se tornando cada vez mais difíceis. Então, a melhor coisa é harmonizar, equilibrar tudo que faz parte de você, o seu lado luz e o seu lado sombras. E nisso vão te abrir portas assim incríveis, né? Portas que você mesma vai permitir, vai aceitar. Como eu falei antes, né? O espelho, ele é um portal.
Por isso que essa técnica leva o nome espelho oculto, porque vai trazer tudo isso à tona para você, né? Então, como eu falei antes, também não adianta ficar parado esperando as coisas acontecerem, porque o tempo voa, corre muito depressa e quando você vê, já foi, sabe? Então, assim, você tem a bússola nas suas mãos para que você consiga direcionar da melhor forma, né? Tendo esse material, ele vai ser uma bússola para você. Ele vai rumo à direção que é melhor para você seguir, né? Para seguir uma jornada bem mais leve, bem mais tranquila, da maneira que tem que ser, que você merece, né? Então, o espelho oculto ele proporciona isso e ele vai te trazer um autoconhecimento incrível, né? Para que você reflita cada vez mais no que você tem que melhorar na sua vida. E tudo isso que eu estou te dizendo, pode ter certeza que são coisas que eu já apliquei na minha vida, eu analisei, refleti muito e deu muito resultado. E agora estou trazendo para que você tenha essa possibilidade também. Então, refletindo muito sobre tudo o que aconteceu, eu senti que faltava ainda alguma pecinha, como se fosse um jogo de quebra-cabeças, né? Para que eu conseguisse formalizar esse método, para que eu conseguisse trazer realmente um método que vale muito a pena. E foi aí que eu encontrei a chave que faltava para completar tudo isso, que seria a numerologia quântica, como base estruturada dessa análise, né, do espelho oculto. Então, eu utilizo como base profundamente a numerologia quântica junto com as outras associações, mas eu encontrei uma base para poder estruturar ela da melhor maneira possível para trazer um melhor resultado ainda para vocês. E agora, nessa versão atualizada, né, mais aperfeiçoada, digamos 2.0, que vocês vão ter um material muito mais completo. Outra coisa importante que o espelho oculto me abriu os olhos, me fez enxergar também algo que eu precisava de melhorar na minha vida, é de não colocar a chave da minha vida, do meu destino, né? Colocar a minha vida nas mãos de outra pessoa, como infelizmente antigamente aconteceu. Então, com o espelho oculto, eu pude ver várias coisas que estavam ali complicadas, mas que eu consegui superar tudo isso, que eu consegui enxergar isso com a análise do espelho oculto e melhorar tudo isso na minha vida. Então, eu retomei as rédeas da minha vida, eu retomei a posse da chave da minha vida, do meu destino e seguir a minha vida da melhor maneira possível. E eu também aprendi a abrir muitas portas que antes viviam fechadas, né? Digo até emocionalmente, psicologicamente. Então, eu consegui melhorar, transformar muitas dessas energias. Outra coisa interessante que a numerologia quântica me possibilitou dentro do espelho oculto é que tiveram momentos em que eu saberia, em que eu estaria de encontro com o meu eu do passado, a minha criança interior, e também que possivelmente eu estaria em contato com o meu eu do futuro, né? Então, assim, na numerologia quântica, ela não existe uma limitação dentro de um espaço-tempo. Então, nós conseguimos acessar várias realidades dentro de nós. E tudo isso que toca dentro de nós é o nosso espelho oculto, aquilo que reflete mais para fora, que vem à tona tudo aquilo que está de mais profundo em nós. E isso traz uma libertação muito grande, me trouxe uma libertação muito grande, isso eu posso garantir. E também fazer as pazes, né, com o meu lado sombras, que para muitas pessoas é algo tão incompreendido, né? Mas é a melhor coisa a gente reconciliar, entrar num alinhamento ali em harmonia com todas as nossas dualidades, com todas as nossas forças e parar de ficar nos escondendo. Isso é uma forma de autossabotagem e isso só dificulta mais ainda a nossa vida, né? E existem momentos em que nós demonstramos coisas que realmente não são, né? E nós vemos isso também externamente nas outras pessoas. Muitas vezes as pessoas mostram um sorriso que não são delas, que na verdade elas estão sorrindo, mas por dentro elas estão machucadas,
por algum motivo. E sem a gente ter essa sensibilidade, nós não percebemos. Mas com o espelho oculto, ele traz tudo isso à tona, essa abertura de portais pelo autoconhecimento e também o desapego, o afastamento, o distanciamento daqueles fantasmas, né, que tanto perambulavam a nossa cabeça, né, em determinados momentos desafiadores, aquela sensação de aprisionamento em que nos sentimos ali de mãos atadas, sem saber o que fazer, né, e tudo isso vai se dissipando, vai ficando lá para trás, numa realidade distante que foi lá do passado, mas é como se não existisse mais hoje. Pelo menos comigo tem sido assim. E também deixamos de carregar aquele peso enorme, aquelas toneladas e toneladas de peso, de culpa, de qualquer outro sentimento que impeça a gente de seguir adiante de cabeça erguida. Hoje eu prezo por duas coisas que são muito importantes para todos nós. Primeiro é o tempo, que eu, né, já falei anteriormente, pelos motivos que eu já citei anteriormente. E também a liberdade, gente. O tempo e a liberdade são duas coisas na nossa vida que têm que ser primordiais. Porque o tempo, uma vez que você perde um tempo para realizar um sonho, para fazer algo, pode ser que você não tenha chance de fazer novamente. E você sem liberdade, você se sente como um nada, sabe? É um vazio que é como se você não existisse. Não tenho nem como explicar isso em palavras, porque é uma sensação muito estranha, né? E para quem viveu desafios que tiveram a sua liberdade tomada, tanto fisicamente quanto mentalmente e emocionalmente, entende muito bem essa sensação. Então não permita que ninguém quebre, não aceite que ninguém chegue e quebre o seu espelho oculto, aquilo que existe de mais importante dentro de você, que é a sua história, a sua vivência, todas as suas experiências, todos os seus valores, né, o seu caráter, a sua plena dignidade, né, e absolutamente tudo que existe em você, tudo que faz parte de você. Bom, sabendo de tudo isso que eu já trouxe aqui para você, do que o espelho oculto pode fazer na vida de uma pessoa, porque eu citei exemplos da minha vida, mas independente do que você esteja passando, ele pode trazer maravilhas para sua vida também. Agora, se eu te entregasse uma chave e essa chave tivesse um poder de escolha, um poder de melhorar sua vida, de fazer várias coisas incríveis e que você acha que seriam impossíveis, qual porta que você abriria para sua vida? Aí eu te deixo uma reflexão. Qual é a porta que você gostaria de seguir adiante? A opção é exclusivamente sua, tá? O poder de escolha, de tomada de decisão é a seu cargo, está em suas mãos, né? Eu costumo dizer assim, que nós temos a escolha de ou continuar vivendo naquele ciclo em que nós estamos, que mesmo a pessoa percebendo que ela está em meio a um ciclo de dor, que não vai sair dali, que sempre vai ser a mesma coisa, ela quer permanecer ali, né, naquela zona de conforto por algum motivo, mas aí é uma escolha dela. Ou se a pessoa também quer melhorar, mudar de vida. Então nós temos todo esse poder de escolha em nossas mãos e nós fazemos aquilo que compete às nossas escolhas. Só que lá na frente, as consequências, elas vão ser os frutos colhidos conforme o nosso plantio de hoje, né? Então, tudo lá na frente só vai acontecer de bom, só vai melhorar as coisas se de fato hoje nós tomarmos uma decisão de realmente mudar o nosso destino, de mudar muitas coisas positivamente. Porque muitas pessoas não sabem, mas nós temos sim o poder de cocriar os nossos caminhos, cocriar o nosso destino, né? Nós viemos para cá sim com uma missão, digamos que meio que traçada sobre as missões, tudo que a gente vai fazer. No entanto, a numerologia traz isso, né? Mas nós temos o poder de escolha, e conforme as nossas escolhas de hoje, o amanhã, os resultados podem ser diferentes, mas tudo está em nossas mãos. Então, agora, né, depois de tudo isso que eu falei, deixo em suas mãos para você escolher se você quer fazer o seu espelho oculto ou não, porque o espelho oculto ele vai te trazer sim
muitas coisas ali à tona. Eu não costumo falar coisas somente que as pessoas querem ouvir, eu trago ali realmente o que tem que ser dito, que é para despertar a pessoa, para a pessoa acordar para uma realidade e que ela, de fato, pode mudar essa realidade. Não precisa viver imersa na situação, seja uma situação de dor, uma situação de frustração, de tristeza, de descontentamento, enfim, independente do que esteja passando e sentindo hoje, mas nós podemos sim co-criar o nosso destino. E para finalizar, como eu havia dito para vocês, né, eu vou encerrar esse vídeo de hoje falando sobre o conceito e os pilares do meu trabalho com o espelho oculto, né, com a numerologia quântica e todas as suas associações. Então, falando do espelho oculto, o conceito que eu criei, né, com base no método que eu mesma desenvolvi, é o seguinte: o conceito é proporcionar liberdade e consciência construtiva através dos poderes quânticos universais para a vida de todas as pessoas. E os pilares, né, que pode ser que ainda haja algumas mudanças, né, posteriormente, mas por enquanto, os pilares do espelho oculto até o momento são despertar, expandir, transformar, cocriar e realizar. Então, são esses valores que o espelho oculto traz, né, até o momento, que pode ser que haja algumas mudanças ainda, mas vai ser baseado nisso, tá? Não vai ser grandes mudanças. Então, eu quero fazer tudo baseado nisso, tudo que eu citei aqui para vocês hoje. Então, eu espero que vocês tenham gostado do que eu falei aqui sobre o espelho oculto hoje, né, explicando passo a passo, desde quando tudo começou na ideia, né, até na criação, no desenvolvimento. E amanhã eu vou postar o último vídeo falando sobre o espelho oculto. Pode ser que posteriormente eu venha, né, trazendo mais vídeos, caso haja alguma mudança, né, no método. Mas por enquanto terão esses 3 vídeos, né? O que eu postei ontem, esse de hoje, e o que eu vou postar amanhã, falando basicamente sobre como funciona mesmo, né? Assim, na prática, se você quiser pedir o seu espelho oculto, como que funciona, o prazo, o valor, tudo. Então, eu vou deixar tudo certinho no vídeo de amanhã, bem explicativo para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do que foi passado nesses 2 dias, né? Ontem e hoje, explicando todo o princípio, o desenvolvimento, né, que eu acho importante explicar da onde que veio tudo isso, né? E o espelho oculto, ele realmente é um espelho que ele traz à tona muitos valores que até então pode estar ocultos dentro de nós e que muitas vezes a gente não se dá conta, a gente não percebe no dia a dia. Mas nessa análise não tem como esconder nada, pode ter certeza. E é isso, ficamos por aqui e nos vemos amanhã. Tchau!